Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom com você? Beleza? Espero que sim. Aqui o professor Luiz Miranda, trazendo mais um capítulo da nossa Lei Complementar número 214 de 2025, esquematizada para concursos. A lei que trouxe a regulamentação da CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e do IS, Imposto Seletivo. Para quem não conhece ainda a nossa playlist, estamos no vídeo de número 16, amigos e amigas. Beleza? Então, vamos ao que interessa. Como sempre, nós fazemos uma revisão, trazendo as fichas resumo do que nós vimos na aula anterior. Então, vamos lá. Na aula anterior, nós abordamos a seção 12 do nosso capítulo 2, que vai do artigo 4º até o artigo 57, um capítulo muito longo, beleza? Então vamos revisar o que nós falamos da não cumulatividade, que englobava os artigos 47 até o artigo 56. Belezinha? Então vamos lá, as fichas resumo. O contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos do IBS e da CBS quando ocorrer a extinção por qualquer das modalidades previstas em relação aos débitos relativos às operações em que seja adquirente, excetuadas exclusivamente aquelas consideradas de uso ou consumo pessoal e nas demais hipóteses previstas na própria lei complementar. Beleza. Que mais? A apropriação dos créditos será realizada de forma segregada para o IBS e para a CBS, vedadas em qualquer hipótese a compensação de créditos do IBS com valores devidos da CBS e a compensação de créditos da CBS com valores devidos do IBS, senão vai virar um caos, um verdadeiro caos. Não tem como fazer esse tipo de compensação. A apropriação de créditos está condicionada à comprovação da operação por meio de documento fiscal eletrônico idôneo, evidentemente. Não dá para apropriar créditos se você não tem comprovante. Os valores dos créditos do IBS e da CBS apropriados corresponderão aos valores dos débitos, respectivamente, do IBS e da CBS que tenham sido destacados no documento fiscal de aquisição e extintos por qualquer das modalidades previstas na Lei Complementar 214 de 2025. Os valores dos créditos do IBS e da CBS corresponderão ainda aos valores de crédito presumido nas hipóteses previstas nesta Lei Complementar. O aqui disposto aplica-se inclusive nas aquisições de bem ou serviço fornecido por optante pelo Simples Nacional. Nas operações em que o contribuinte seja adquirente de combustíveis tributados no regime específico, fica dispensada a comprovação de extinção dos débitos do IBS e da CBS para apropriação dos créditos. E nessa hipótese, os créditos serão equivalentes aos valores do IBS e da CBS registrados em documento fiscal eletrônico idôneo. Legal, amigos e amigas. Prosseguindo, o adquirente deverá estornar o crédito apropriado caso o bem adquirido venha a se perecer, deteriorar-se ou ser objeto de roubo, furto ou extravio. Beleza. No caso de roubo ou furto de bem do ativo imobilizado, o estorno de crédito será feito proporcionalmente ao prazo de vida útil e às taxas de depreciação definidas em regulamento. Na devolução e no cancelamento de operações por adquirente não contribuintes no regime regular, o fornecedor sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos com base nos valores dos débitos incidentes na operação devolvida ou cancelada. Na hipótese de o pagamento do IBS e da CBS ser realizado por meio do Simples Nacional, quando não for exercida a opção pelo regime regular, não será permitida a apropriação de créditos do IBS e da CBS pelo optante pelo Simples Nacional. Será permitida ao contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e da CBS a apropriação de créditos do IBS e da CBS correspondentes aos valores desses tributos pagos na aquisição de bens e serviços de optante pelo Simples Nacional em montante equivalente ao devido por meio desse regime. A realização de operações sujeitas à alíquota reduzida não acarretará o estorno parcial ou integral dos créditos apropriados pelo contribuinte em suas aquisições, salvo quando expressamente previsto aqui nesta lei complementar. O contribuinte do IBS e da CBS no regime regular poderá acreditar-se dos valores dos débitos extintos relativos a fornecimentos de bens e serviços não pagos por adquirente que tenha a falência decretada, desde que a aquisição do bem ou serviço não tenha permitido a apropriação de créditos pelo adquirente.
a operação tenha sido registrada na contabilidade do contribuinte desde o período de apuração em que ocorreu o fato gerador do IBS e da CBS. Que mais? O pagamento dos credores do adquirente falido tenha sido encerrado de forma definitiva. Ficará dispensado o requisito de extinção dos débitos para fim de apropriação dos créditos exclusivamente se não houver sido implementada nenhuma das seguintes modalidades de extinção: o split payment, que é o recolhimento na liquidação financeira da operação, o recolhimento pelo adquirente, e o aqui disposto não impede a apropriação dos créditos presumidos previstos expressamente na lei complementar. Nas hipóteses de suspensão, caso haja exigência de crédito suspenso, a apropriação dos créditos será admitida somente no momento da extinção dos débitos por qualquer das modalidades previstas, vedada a apropriação de créditos em relação aos acréscimos legais. A imunidade e a isenção acarretarão a anulação dos créditos relativos às operações anteriores. Faz todo sentido, né? A anulação dos créditos será proporcional ao valor das operações imunes e isentas sobre o valor de todas as operações do fornecedor. O que foi disposto em relação à imunidade, isenção e anulação dos créditos não se aplica às exportações. O que foi disposto em relação à imunidade, isenção e anulação dos créditos também não se aplica a operações de fornecimento de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão, e de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. No caso de operações sujeitas à alíquota zero, serão mantidos os créditos relativos a operações anteriores. Então tem uma diferença entre imunidade, isenção e alíquota zero. É importante prestar atenção nesse ponto aqui. Os créditos do IBS e da CBS apropriados em cada período de apuração poderão ser utilizados na seguinte ordem, mediante compensação com o saldo a recolher do IBS e da CBS vencido, não extinto e não inscrito em dívida ativa relativo a períodos de apuração anteriores, inclusive os acréscimos legais. Compensação com os débitos do IBS e da CBS decorrentes de fatos geradores do mesmo período de apuração, observada a ordem cronológica. Compensação, respectivamente, com os débitos do IBS e da CBS decorrentes de fatos geradores de períodos de apuração subsequentes, observada a ordem cronológica. Alternativamente à compensação de períodos de apuração subsequentes, o contribuinte poderá solicitar ressarcimento. Os créditos do IBS e da CBS serão apropriados e compensados ou ressarcidos pelo seu valor nominal, vedadas correção ou atualização monetária, sem prejuízo das hipóteses de acréscimos de juros relativos a ressarcimento expressamente previstas na lei complementar. O direito de utilização dos créditos extinguir-se-á após o prazo de 5 anos, contado do primeiro dia do período subsequente ao de apuração em que tiver ocorrido a apropriação do crédito. É vedada a transferência a qualquer título para outra pessoa ou entidade sem personalidade jurídica de créditos do IBS e da CBS. Na hipótese de fusão, cisão ou incorporação, os créditos apropriados e ainda não utilizados poderão ser transferidos para a pessoa jurídica sucessora, ficando preservada a data original da apropriação dos créditos para a contagem do prazo relativo ao direito de utilização, os 5 anos, né? O disposto aqui nessa seção 12 aplica-se a todas as hipóteses de apropriação e utilização do crédito do IBS e da CBS previstas na Lei Complementar 214. Beleza, então, o que nós veremos hoje? Tudo isso que nós vimos agora, fichas resumo da aula anterior. O que nós veremos hoje? Nós veremos a última seção do capítulo 2, amigos e amigas, a seção 13, dos bens e serviços de uso ou consumo pessoal, o artigo 57. E aí nós encerramos esse longuíssimo capítulo 2, podemos seguir adiante, amigos e amigas. Maravilha! Vamos então à nossa seção 13, dos bens e serviços de uso ou consumo pessoal, artigo 57. Consideram-se de uso ou consumo pessoal o que, amigos e amigas? Os seguintes bens e serviços: joias, pedras e metais preciosos, obras de arte, antiguidades de valor histórico ou arqueológico, bebidas alcoólicas, derivados do tabaco, armas e munições e ainda os chamados bens recreativos, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos. São bens e serviços de uso ou consumo pessoal. O que mais, amigos e amigas? Temos ainda os bens ou serviços, deixa eu diminuir o tamanho aqui, adquiridos ou produzidos pelo contribuinte e fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior de mercado. Para quem? Para o próprio contribuinte, quando este for pessoa física.
as pessoas físicas que sejam sócios, acionistas, administradores e membros de conselho de administração e fiscal e comitês de assessoramento do conselho de administração do contribuinte previstos em lei. Os empregados dos contribuintes relacionados com os 2 casos acima. E os cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau das pessoas físicas referidas desses 3 casos agora mencionados. Maravilha! O que mais? Para fins do caso relacionado a bens e serviços adquiridos produzidos pelo contribuinte, fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior de mercado, consideram-se bens e serviços de uso ou consumo pessoal, entre outros. Bem imóvel residencial e os demais bens e serviços relacionados à sua aquisição e manutenção. E o que mais? Veículos e os demais bens e serviços relacionados à sua aquisição e manutenção, inclusive seguro e combustível. Olha que interessante, amigos e amigas. No caso de sociedade que tem como atividade principal a gestão de bens das pessoas físicas contribuintes que adquiriram ou produziram bens e os forneceram de forma não onerosa ou a valor inferior ao de mercado, e dos ativos financeiros dessas pessoas físicas em questão, chamado Family Office, os bens e serviços relacionados à gestão serão considerados de uso e consumo pessoal. Não se consideram bens e serviços de uso ou consumo pessoal aqueles utilizados preponderantemente na atividade econômica do contribuinte de acordo com os seguintes critérios. Vamos lá. Joias, pedras, metais preciosos e derivados do tabaco que sejam comercializados ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados, né? Faz todo sentido. Armas e munições que sejam comercializados ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados ou que sejam utilizados por empresas de segurança. E bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos que sejam comercializados ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados ou que sejam utilizados exclusivamente em estabelecimento físico pelos seus clientes. Que mais? Que não se consideram, né? Uniformes e fardamentos, os bens e serviços adquiridos ou produzidos pelo contribuinte, fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior de mercado, que consistem em uniformes e fardamentos, equipamentos de proteção individual, alimentação e bebida não alcoólica disponibilizada no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho. O que mais? Serviços de saúde disponibilizados no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho. Serviços de creche disponibilizados no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho. Serviços de plano de assistência à saúde, de fornecimento de vale-transporte, de vale-refeição e vale-alimentação, destinados a seus empregados e seus dependentes em decorrência de acordo com a convenção coletiva de trabalho, sendo os créditos na aquisição desses serviços equivalentes aos respectivos débitos do fornecedor, apurados e extintos de acordo com o disposto dos regimes específicos de plano de assistência à saúde e de serviços financeiros. Muito bem. E benefícios educacionais a seus empregados e dependentes em decorrência de acordo com a convenção coletiva de trabalho, inclusive mediante concessão de bolsas de estudo ou descontos na contraprestação, desde que esses benefícios sejam oferecidos a todos os empregados, autorizada a diferenciação em favor dos empregados de menor renda ou com maior núcleo familiar. E, que mais, amigos e amigas? Para fechar, nós temos aqui outros bens e serviços que obedeçam a critérios estabelecidos no regulamento. Os bens e serviços que não estejam relacionados ao desenvolvimento da atividade econômica por pessoa física caracterizada como contribuinte do regime regular serão consideradas de uso ou consumo pessoal. Em relação aos bens e serviços de uso ou consumo pessoal ora mencionados, fica vedada a apropriação de créditos. Caso tenha havido apropriação de créditos na aquisição de bens ou serviços de uso ou consumo pessoal, serão exigidos débitos em valores equivalentes ao dos créditos, com os respectivos acréscimos legais calculados desde a data de apropriação. Na hipótese de fornecimento de bem do contribuinte para utilização temporária pelas pessoas físicas, e no caso de bens e serviços adquiridos/produzidos pelo contribuinte
e fornecidos de forma não onerosa ao valor inferior de mercado, serão exigidos débitos em valores equivalentes ao dos créditos, calculados proporcionalmente ao tempo de vida útil do bem em relação ao tempo utilizado pelo contribuinte, com os respectivos acréscimos legais na forma do regulamento. E o regulamento disporá sobre a forma de identificação da pessoa física destinatária dos bens e serviços ora mencionados, amigos e amigas. Com isso, nós podemos ir para nossas fichas resumo do dia de hoje, amigos e amigas. O que nós vimos colocados no formato de ficha? Tem gente que prefere estudar por ficha, né? Então vamos lá. Nós temos que consideram-se de uso ou consumo pessoal os seguintes bens e serviços: joias, pedras e metais preciosos, obras de arte, antiguidades de valor histórico arqueológico, bebidas alcoólicas, derivados do tabaco, armas e munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos. Consideram-se de uso ou consumo pessoal os bens e serviços adquiridos ou produzidos pelo contribuinte, fornecidos de forma não onerosa ao valor inferior de mercado, para o quê? Para o próprio contribuinte, quando for pessoa física, para as pessoas físicas que sejam sócios, acionistas, administradores e membros de conselho de administração e fiscal e comitês de assessoramento do conselho de administração do contribuinte previstos em lei, os empregados dos contribuintes relacionados com os dois casos anteriores e os cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau das pessoas físicas referidas nos 3 casos anteriores. Para fins do caso relacionado a bens e serviços adquiridos produzidos pelo contribuinte, fornecidos de forma não onerosa ao valor inferior ao de mercado, consideram-se bens e serviços de uso e consumo pessoal, entre outros, bem imóvel residencial e os demais bens e serviços relacionados à sua aquisição e manutenção, veículo e demais bens e serviços relacionados à sua aquisição e manutenção, inclusive seguro e combustível. No caso de sociedade que tenha como atividade principal a gestão de bens das pessoas físicas contribuintes que adquiriram ou produziram bens e os forneceram de forma não onerosa ao valor inferior ao de mercado, e dos ativos financeiros dessas pessoas físicas em questão, chamado Family Office, os bens e serviços relacionados à gestão serão considerados de uso e consumo pessoal. Não se consideram bens e serviços de uso ou consumo pessoal aqueles utilizados preponderantemente na atividade econômica do contribuinte de acordo com os seguintes critérios: joias, pedras, metais preciosos derivados do tabaco que sejam comercializados ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados, armas e munições que sejam comercializados ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados ou que sejam utilizados por empresas de segurança, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos que sejam comercializados ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados, ou que sejam utilizados exclusivamente em estabelecimento físico pelos seus clientes. Os bens e serviços adquiridos ou produzidos pelo contribuinte fornecidos de forma não onerosa ao valor inferior de mercado que consistam em uniformes e fardamentos, equipamentos de proteção individual, alimentação e bebida não alcoólica disponibilizada no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho, serviços de saúde disponibilizados no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho, serviços de creche disponibilizados no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho, serviços de plano de assistência à saúde, de fornecimento de vale transporte, de vale refeição e vale alimentação destinados a empregados e seus dependentes em decorrência de acordo com a convenção coletiva de trabalho, sendo os créditos na aquisição desses serviços equivalentes aos respectivos débitos do fornecedor, apurados e extintos de acordo com o disposto dos regimes específicos de plano de assistência à saúde e de serviços financeiros. E benefícios educacionais a seus empregados e dependentes em decorrência de acordo com a convenção coletiva de trabalho, inclusive mediante concessão de bolsas de estudo ou de descontos na contraprestação, desde que esses benefícios sejam oferecidos a todos os empregados, autorizada a diferenciação em favor dos empregados de menor renda ou com maior núcleo familiar. E, por fim, não se consideram bens e serviços de uso ou consumo pessoal aqueles utilizados preponderantemente na atividade econômica do contribuinte de acordo com os seguintes critérios: outros bens e serviços que obedeçam a critérios estabelecidos no regulamento.
Os bens e serviços que não estejam relacionados ao desenvolvimento de atividade econômica por pessoa física caracterizada como contribuintes do regime regular serão considerados de uso ou consumo pessoal. Em relação aos bens e serviços de uso ou consumo pessoal agora mencionados, fica vedada a apropriação de créditos. E caso tenha havido apropriação de créditos na aquisição de bens ou serviços de uso ou consumo pessoal, serão exigidos débitos em valores equivalentes ao dos créditos, com respectivos acréscimos legais calculados desde a data da apropriação. Na hipótese de fornecimento de bem do contribuinte para utilização temporária pelas pessoas físicas, no caso de bens e serviços adquiridos produzidos pelo contribuinte fornecidos de forma não onerosa ao valor inferior de mercado, serão exigidos débitos em valores equivalentes ao dos créditos, calculados proporcionalmente ao tempo de vida útil do bem em relação ao tempo utilizado pelo contribuinte, com os respectivos acréscimos legais na forma do regulamento. E o regulamento disporá sobre a forma de identificação da pessoa física destinatária dos bens e serviços ora mencionados. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Se você gostou desse vídeo, fica mais um pouquinho, porque eu quero mostrar uma coisa interessante. Nós já temos aí, depois de 16 aulas, nós já temos aí informação suficiente para começar a trabalhar no quê? Trabalhar em questões. Então, nós criamos aqui no nosso canal a playlist de questões comentadas da Lei Complementar 214 de 2025. Então, já estamos disponibilizando questões aí para você. Estamos resolvendo utilizando a abordagem esquematizada para concursos. Combinado? Então, vá lá, acesse a nossa playlist e treine o seu conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu!